Já passando a palavra aqui para o meu colega Carlos Daniel, ex-conselheiro da primeira e da terceira sessão do CARF, professor do IBDT, doutor em Direito Tributário pela USP. Obrigado, Alexandre. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Alexandre, ao Marcelo, dois amigos, pelo convite para estar aqui com vocês hoje na PET. E agradecer também ao professor Takata pelas considerações, professor Luiz Flávio, que sempre abrilhanta os eventos dos quais participa, e agora com poemas ao final, o que dificulta ainda mais para os demais palestrantes, né, para os demais debatedores. E, dado o avançado da hora, tentarei ser bastante breve e pontual no que eu vou tratar com vocês aqui. E é um assunto que, como a Fabi colocou bem, é um assunto que eu tenho escrito muito a respeito, tenho me dedicado bastante. Quarta-feira agora, não sei se os senhores acompanham, saiu um artigo meu na coluna direto do CARF, né, que eu e o Alexandre escrevemos sobre esse tema. E eu diria o seguinte, se fosse algum tempo atrás, essa mesa aqui estaria tratando de ágio empresa veículo. Mas ágio empresa veículo, a gente vai convir, é um tema muito 2019, né? O ágio empresa veículo de 2020 é a redução de capital valor contábil. E são essas operações que estão chegando na Câmara Superior. A gente teve decisões recentes no ano passado, 2 da Câmara Superior. A gente teve uma recente agora favorável, que, como já mencionaram, não teve acórdão publicado. Tá? E aí, antes de falar dessas decisões especificamente, e aí entrar em alguns minutos e talvez me aproximar de algumas conclusões do professor Takata, eu vou fazer um breve panorama do que a jurisprudência do CARF dizia sobre essa operação de redução de capital valor contábil, devolução, na verdade. É engraçado como você vê alguns conselheiros fazendo afirmações categóricas e categoricamente equivocadas. O conselheiro André, da Câmara Superior, ele mencionou nesse acórdão da DIPIL, salvo engano, que o artigo 22 só contemplava 2 hipóteses, que era a redução que era a redução por excesso de capital social e a perpetuação de prejuízos. Só que não está escrito redução no 22, está escrito devolução. Então, que é um termo muito mais amplo, que abrange cisão, abrange extinção, abrange uma série de outras operações societárias. Então, a afirmação é, a priori, completamente equivocada. Mas, ultrapassando isso, me parece que a jurisprudência do CARF, nesse ponto, sempre foi muito tranquila. O professor Luiz Flávio colocou muito bem que essa é uma situação de opção fiscal. É uma autorização que o legislador lhe dá para seguir pelo caminho A ou pelo caminho B. Ele não vai lhe impor nenhum ônus além do tributário da escolha de qualquer um dos caminhos. Ele lhe dá um ônus do tributário. Você vai ter cargas tributárias diferentes. Se você for pelo lucro presumido ou pelo lucro real, se você distribuir dividendos ou pagar JCP. O professor Luiz Flávio colocou isso e me poupou trabalho nesse aspecto. E durante esse tempo, a jurisprudência do CARF, e isso não é uma coisa de hoje, não é uma coisa de ontem, não é pós-Zelotes, não é pré-Zelotes, é de muito tempo, sempre foi na linha de que é uma opção fiscal. E aí, outra oportunidade, eu tive a oportunidade de pesquisar esses acórdãos e fazer um levantamento, e a conclusão que eu cheguei foi que, salvo pontuais casos em que se entrava para a discussão de propósito negocial, e eu vou falar do problema que eu vejo nisso, salvo pontuais casos, a questão sempre foi tratada sob a perspectiva de opção fiscal, salvo simulação. Então, o CARF sempre disse, olha, é a opção do contribuinte, desde que não haja simulação. E quais eram, senhores, as situações que o CARF reconhecia como simulação? O professor Takata colocou muito bem. Eram os casos em que o bem, você fazia o drop-down, alienava, no dia seguinte você fazia a integralização do valor no capital social da empresa. Em que, obviamente, nesse tipo de situação, salvo uma circunstância absolutamente excepcional, fica evidenciado que não existia o excesso de capital social, por mais que a Assembleia seja soberana para delimitar se o capital social é ou não é excessivo para a atividade. Naturalmente, se você diz hoje que é excessivo e no dia seguinte você recompõe esse capital social, alguma coisa tem aí. Outra situação típica também, muito problemática, até você vê isso em alguns acórdãos recentes de câmaras baixas que negaram o direito do contribuinte
ou cobraram o tributo na pessoa jurídica, são situações em que o contribuinte, se você for montar, é muito importante nesses casos montar a linha do tempo. Se você for montar a linha do tempo, você verifica que às vezes a operação de venda é anterior à própria devolução dos bens ao sócio. Então, veja, no fundo, se você disser que o sócio fez essa alienação, você está reconhecendo que ele fez uma alienação a non domino, no mínimo. Você está alienando um bem que nem era mais dele, porque já foi alienado previamente pela sociedade. Há também aqueles casos em que se questiona o contrato preliminar, as negociações feitas antes de haver o drop-down, o que, para mim, não vejo grande problema com isso. Eu acho que o maior problema, na verdade, é quando o fundamento da redução de capital, que foi o excesso de capital, é infirmado por um imediato e posterior aumento desse capital social logo após a venda desse ativo. Fora essas situações, eu não vejo grandes problemas. E aí também, óbvio, a situação que é claramente simulado, em que você faz o drop-down, e aí nem é bem um drop-down, porque ele é posterior à própria alienação do bem. Tá? Ou situações também em que o contrato foi feito com alguma condição suspensiva, e aí condicionando a validade, a eficácia desse contrato a essa devolução dos bens ao sócio, para que a venda seja feita diretamente pelo sócio. São situações, a meu ver, dentro da liberdade negocial. Então, o CARF sempre reconheceu que se tratava de uma opção fiscal, salvo simulação. E aí, onde me parece que grandes problemas da humanidade nasceram de boas intenções. Eu acho que essa discussão ela começou a sair do eixo, ela começou a sair do prumo, a partir do momento que um conselheiro, acho que dos contribuintes, até representando os contribuintes, bem intencionado, resolveu no seu voto, sabendo que era uma tese pacífica, escrever, tergiversar um pouco sobre o planejamento tributário, sobre a liberdade negocial do contribuinte, sobre o direito do contribuinte de se auto-organizar. A partir do momento que ele começou a trazer para dentro de uma discussão de opção fiscal, em que a chave é sim ou não, lícito ou ilícito, elementos de planejamento tributário, veio o outro conselheiro da Fazenda, esperto, falou assim, opa, se é planejamento tributário, a gente tem que analisar o quê, professor Luiz Flávio? Propósito negocial, tem que analisar se houve abuso, tem que analisar se tinha motivo extratributário. Então, a leitura que eu tenho analisando esses casos é que, de uma boa intenção de falar um pouco sobre planejamento, de liberdade, etc., se puxou um debate absolutamente impertinente para esse tipo de caso. O professor Takata mencionou bem no caso de Pio. E aí, eu queria fazer algumas brevíssimas considerações, até porque o professor Alexandre vai falar também, sobre esses dois casos da Câmara Superior, para vocês verem o problema que nós temos. E aí, o que eu sinto, compartilhando com vocês, é uma grande ansiedade da Câmara Superior em julgar essa matéria. A Câmara Superior estava ansiosa, ela estava desesperada para julgar essa matéria, porque eles estavam vendo o contribuinte ganhando isso nas câmaras baixas e eles precisavam julgar de alguma forma isso. Aí veio o caso Viacom, me esqueci agora o nome da empresa, e não vou lembrar muito menos o número do acórdão, mas a situação eu me lembro muito bem, que foi que eu tive a oportunidade de escrever. E a situação era o seguinte, a empresa tinha um ativo que ela queria alienar, ela fez o drop-down, só que aí, se o professor Takata me permite, uma pequena retificação no fato, o drop-down não foi feito diretamente para a empresa uruguaia. O drop-down foi feito para outro acionista, e esse acionista fez uma cessão gratuita para a empresa uruguaia. E aí, quando você fez a alienação, o ganho de capital foi tributado como ganho de capital não residente lá no Uruguai. E aí você pagou o IR-Fonte de 15%. Aí, nisso residiu a vantagem tributária. E onde foi que o fisco questionou essa operação? Na autuação, o fisco não questionou a redução de capital. O fisco não discutiu o drop-down. O que o fisco discutiu foi uma cessão gratuita da participação societária para uma empresa uruguaia com a finalidade de permitir que a alienação fosse feita por uma empresa estrangeira. A discussão foi objeto de impugnação, chegou no CARF, e aí o acórdão da turma 1402, que o voto vencido foi do conselheiro Caio, que é um excelente conselheiro, um baita amigo meu,
do Luiz Flávio, do Alexandre. E o voto vencedor do Leonardo Couto, que era presidente da turma à época, é absolutamente claro a esse respeito. Eles falam o seguinte, olha, o cerne da autuação aqui não é redução de capital. O cerne da autuação aqui é a validade ou invalidade de uma cessão gratuita de participação societária para uma empresa estrangeira, tá? Para que ela aliene, submetendo esse ganho de capital a uma tributação menor. E assim foi julgado. Matéria fática claramente bem delimitada pelo acórdão. Claramente, não tem confusão no acórdão da Câmara Baixa nesse aspecto. A matéria subiu para a Câmara Superior com recurso especial do contribuinte e da Fazenda a respeito da multa qualificada que foi reduzida, né? E os acórdãos indicados como paradigmas foram envolvendo redução de capital, e aí talvez tenha gerado essa confusão. Chegou na Câmara Superior, o que é que eles julgaram? Veja, a autuação fiscal, validade de uma cessão gratuita de participação societária. O que é que a Câmara Superior julgou? Redução de capital para sócio para posterior alienação do bem. Como o professor Guerreiro gostava de falar, apples and oranges. Julgou uma coisa absolutamente distinta do que foi a autuação. E aí falou-se em liberdade do contribuinte, em limites, propósito negocial, mas no fundo você estava julgando uma matéria absolutamente diferente do que foi autuado. Eu não consigo ver outra coisa, professor Luiz Flávio, senão ansiedade de julgar o caso. De julgar, não o caso, desculpa, de julgar a tese. E aí se estava muito com esse... tem aquela frase que é muito boa, que diz, para quem só tem martelo, todo problema é prego. Eles estavam com esse martelinho da redução de capital ao valor contábil. Primeira coisa que passou ali perto do tema, eles martelaram. Aí chegou o segundo caso, de Pio. A autuação do Dipio... só um parênteses. Nesse caso do Viacom, o engraçado é que a conselheira Edeli, que é uma excelente conselheira, talvez da Fazenda seja, se não for a melhor, uma das melhores, tecnicamente falando, ela fala, olha, esse caso não tem propósito negocial porque a negociação foi feita pela empresa, porque imediatamente após a autuação, imediatamente após a operação e a venda da participação, foi feito um aumento de capital pela sociedade uruguaia, que alienou o ativo. Por isso eu entendo que não tinha outro propósito negocial. Mas veja, esses elementos que ela considerou não tem nada a ver com propósito negocial. Esses são elementos que, tipicamente, na jurisprudência do CARF, foram utilizados como indícios de ocorrência de simulação. Então, assim, resumo da ópera, vamos lá, pessoal. A Câmara Superior julgou uma operação diferente da que foi autuada, invocou o propósito negocial com fundamentos de simulação, sabe? E ainda admitiu um negócio completamente diferente do acordo que foi julgado abaixo. Esse acordo na Viacom, para mim, é uma sucessão de tragédia, uma tragédia processual. E aí o da Dipio, esse me parece que a autuação foi boa. A autuação não se baseou em ausência de propósito negocial. A autuação se baseou, obviamente, eu não tive acesso aos autos, eu falo com o que está relatado nos acórdãos. A autuação se baseou em simulação. Ele falou, olha, criou-se uma empresa nova, só para fazer essa segregação do ativo que eu queria alienar, houve alienação do ativo e só muito tempo depois que essa empresa passou a ter alguma atividade econômica efetiva. Então, essa empresa foi um mero veículo para a venda disso, em razão da artificialidade, entendeu-se que ela era simulada. Se isso é correto ou é errado, quem vai dizer são os conselheiros do CARF. Meu entendimento não importa para vocês. Qual é o problema aqui? É que esse caso chegou na Câmara Superior e o que é que o conselheiro André Moura, né, Luiz Flávio? André Moura falou. Não tem propósito negocial. Não, André, mas aqui é caso de simulação. Não tem propósito negocial. Não, mas o fundamento da autuação não foi esse. Não tem propósito negocial. Então, ele não discutiu em momento algum se havia simulação ou
ou se não havia simulação, que foi o fundamento da autuação. Houve uma clara alteração do critério jurídico. E o Luiz Flávio já tinha... A palestra do Luiz Flávio me adiantou muita coisa, mas ele falou, não podemos alterar o critério jurídico da alteração, da autuação, ao longo do julgamento. Até por uma questão de direito de defesa. Que você está se defendendo uma coisa, de repente muda. Você vai se defender do quê? Do que lhe autuaram ou do fundamento que invocaram no julgamento? Então, vejam. Primeiro caso, a tragédia que eu já relatei para vocês. O segundo caso, uma clara alteração de fundamento jurídico da autuação. Eu estou até preocupado em ver esse terceiro que foi favorável ao contribuinte. Vai saber o que é que vai ter saído aí nessa fundamentação. Mas, além disso, e aí para encerrar, o conselheiro André trouxe uma metáfora bem lúdica, que ele fala, essa operação de redução de capital, ela é parecida com casa separa, que era que o Luiz Flávio mostrou para vocês, que quando um integralizava o bem na empresa, o outro integralizava o dinheiro, desfazia a empresa, o que entrou com o bem saía com o dinheiro, e o que entrou com o dinheiro saía com o bem. O conselheiro André falou, olha, essa operação de redução de capital é o novo casa separa. É o separa sem separar. Mas veja, tudo bem, eu fiz o drop-down, alienei o ativo. O capital, o resultado dessa venda voltou para a empresa? Não. Tá, então é a mesma coisa você dizer que eu fiz o casa separa, eu fiz a incorporação do bem, outro incorporou o dinheiro, só que eu saí da empresa sem o bem. Eu que botei o dinheiro, saí da empresa sem o bem. Então, veja, se você separa, mas o dinheiro não volta para a empresa, não tem como você ter esse separa sem separar. Não tem como você infirmar a opção da Assembleia pela redução de capital por excesso. Então, me parece que é uma metáfora, se mal lida ou se lida com más intenções, infeliz, mas se bem lida, reflete a necessidade de que o bem volte, o dinheiro volte depois para a empresa após a alienação, imediatamente após, vamos dizer assim. O que, na esmagadora maioria dos casos, senhores, não acontece. A pessoa realmente quer segregar um ativo e alienar com uma carga tributária menor que o direito tributário, o ordenamento tributário autoriza. Bom, eram essas considerações que eu queria pôr aqui para o debate sobre o tema. Acho que é um tema palpitante, é um tema que ainda vai ter diversas discussões ao longo do ano. A gente tem uma série de questões também, por exemplo, nos casos em que você tem ativos mensurados a valor justo, como é que vai ser a operacionalização disso, essa redução também. E queria agradecer a atenção de todos que aguardaram até agora, apesar da fome que imagino que estejam. Obrigado.